Hoje é o dia, aqui é o lugar, e Pentecostes vai acontecer. E o que foi prometido... Aqui quem está falando é o Rodrigo. Quero trazer para você uma palavra sobre missões, com o tema Uma Igreja em Chamas. Se cada cristão fazer a sua parte diante das missões, nós vamos ter uma igreja do Senhor Jesus pegando fogo nessa terra. E o texto que eu quero partilhar é um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 20. Então, os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que o acompanhavam. E foram anunciar por toda a parte. Um dia, um grande pregador, meditando sobre esse texto, começou a se indagar por que no começo da igreja primitiva existiam tantos milagres e sinais e hoje praticamente esses milagres e sinais desapareceram no meio da igreja. E o Senhor deu a ele esse texto e a resposta foi: eles foram diante do meu chamado e vocês ficaram. Então, o Senhor deu uma grande exortação aos discípulos: ide pelo mundo e anunciai a boa nova do Evangelho a toda a criatura. Eles creram nessa palavra e partiram pelo mundo inteiro para anunciar a boa nova da salvação. Hoje, os cristãos, eles não evangelizam, eles não estão na missão e automaticamente os sinais, eles desaparecem também no meio da igreja. Eles foram. E eles foram fazer o quê? O texto diz que eles foram anunciar a boa nova. Então eles foram anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Evangelho, ela é anterior ao cristianismo. Quando existia uma guerra e um exército era vencido, o exército vencedor levava um arauto, um mensageiro, e ele saía proclamando por todas as aldeias e civilizações a palavra Evangelho, 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 que era uma notícia de vitória, uma boa notícia. E as pessoas saíam pelas ruas e pelas casas celebrando a vitória. Quando Jesus começou a ensinar a doutrina do seu evangelho, a sua palavra, e ele terminou o seu evangelho anunciando uma grande vitória, que é a vitória sobre a morte, aonde ele ressuscitaria no terceiro dia, os cristãos associaram a vitória de Cristo à palavra evangelho. Então nós também somos aqueles que vamos anunciar, que temos que anunciar por todos os lugares, para todas as pessoas, que a morte não tem a última palavra, que Cristo ressuscitou e não há uma situação que possa estar perdida para um Deus a qual para ele nada é impossível. Então eles foram anunciar o Evangelho. E eles foram aonde? O texto fala por toda parte. Nós precisamos evangelizar em todas as ocasiões, em todas as situações. Como diz São Paulo na segunda carta ao Timóteo, oportuna, aonde as pessoas querem ouvir, estão preparadas para ouvir, mas também inoportunamente, aonde as pessoas não estão esperando. Você precisa ser um canal da graça de Deus em todos os lugares e aproveitar as brechas que o Senhor te dá para evangelizar. No sábado, eu fui no supermercado pela manhã e um homem que estava ali prostrado diante do vício do álcool, ele veio me pedir um pão e começou a contar a sua vida, a vergonha que ele estava vivendo. E eu falei para ele: eu vou lá no supermercado, vou comprar para você um café e um pão para você se alimentar nessa manhã. Mas quando eu cheguei diante dele, eu falei para ele: esse pão que eu vou te dar, ele vai alimentar
sustentar o seu corpo por algumas horas, mas a palavra que eu tenho no meu coração, ela pode trazer alimento para que você possa ganhar a vida eterna. E aproveitei aquela brecha para anunciar o evangelho da salvação para ele, que foi tomado em lágrimas e acreditou que a sua vida poderia ser mudada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto fala que porque eles foram anunciar por toda parte, o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra. Então, quando você vai evangelizar, quando você vai anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode ter a certeza no seu coração, você não está sozinho. Então, Cristo, ele vai conosco. Nós falamos, mas é ele quem convence os corações através da ação do Espírito Santo. Ele capacita o pregador, o evangelizador, é ele quem torna a palavra pregada viva e eficaz, e é ele também quem convence o coração do ouvinte. Então não somos nós a causa do resultado da palavra pregada, mas é o próprio Cristo que age e opera no meio de nós. E por último, o texto fala assim que ele confirmava e ajudava os discípulos pelos sinais que acompanhavam a missão de cada um deles. Então, os sinais, eles nos acompanham. O que são os sinais? Os sinais são as ações, as manifestações do Espírito Santo que tornam visíveis, presentes, a graça e o poder de Deus no meio de nós. Então Deus, ele quer se manifestar através do dom de curas, dom de milagres, uma palavra de sabedoria, um dom de ciência, através dos dons carismáticos, que não é dado só para aqueles que são santos. Muitas vezes nós atribuímos o milagre só aos santos, mas os sinais, os carismas, o poder de Deus é dado para aqueles que estão em missão, para aqueles que evangelizam. O Papa Paulo VI, ele fala que é na missão que o Espírito Santo mais age. Então, se você quer ver diante dos seus olhos o poder de Deus manifestando o evangelho, libertando, curando, transformando a vida das pessoas por onde você passa, tome a coragem de evangelizar. Eu desejo de todo o meu coração que essa chamada missionária possa despertar no seu coração com um grande desejo de avivamento, para que toda a nossa igreja esteja de pé e em chamas no Espírito do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.